Se você quer aprender Libras em 2022, esse é o vídeo certo para você. Bem, nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para você aprender Libras de uma vez por todas. Se você está começando, se você já tem um conhecimento, esse vídeo é ótimo para você, tá bom? A primeira dica que eu dou para quem está começando a aprender um idioma ou quem já sabe é você fazer um bom planejamento de estudo. É muito importante você fazer esse planejamento porque vai ajudar você a aprender e a se manter focado em aprender Libras. Um planejamento que eu fazia era todo dia aprender 3 frases. 3 frases em Libras eu aprendia todos os dias. Aí você diz, mas por que não aprender um sinal um dia? Cada dia, né? Um sinal, aprender cada dia. Porque se eu aprender um sinal a cada dia, eu aprenderia, vamos dizer assim, 7 sinais. Mas aprendendo 3 frases cada dia, eu conseguiria ter um contato maior com a estrutura, né, da Libras, porque eu ia aprender Libras por meio das frases. E também um vocabulário muito maior. Porque quando a gente começa a aprender uma determinada língua, no nosso caso a Libras, a gente não tem muito vocabulário. Então, para a gente criar frases, para a gente, né, fica um pouquinho difícil. Então, a gente, quando começa a aprender Libras, a gente precisa aprender vocabulário. Se você vai começar a aprender Libras agora, eu recomendo que você aprenda da teologia, o alfabeto, os números. Recomendo que você cumprimente os básicos em Libras, tá bom? Você começa com o comprimento, sabe como cumprimentar o surdo. E depois você parta para os sinais que você usa no seu cotidiano. Tá bom? Se você trabalha numa empresa, por exemplo, de roupa, então aprenda sinais, né? Como atender um surdo, como sinal de roupa, né? Vestido, calça e etc. Então você vai estudar, né? Se planejar planejar, né, seu estudo de acordo com o que você utiliza no seu dia a dia, né? Os sinais que você utiliza no seu dia a dia. Tá bom? Então, um bom planejamento vai ajudar você a se manter focado e aprender Libras. Ok? E a dica que eu dou é você aprender Libras por meio de frases. Isso aumenta seu vocabulário, ajuda você a aprender a estrutura, né, da Libras, que é muito importante. Inclusive, se você está aprendendo, começando a aprender Libras, não foquem em estrutura da Libras, tá? Esquece um pouquinho a estrutura da Libras, procure aprender vocabulário depois que você organiza na sua mente, tá? Todos os sinais que vocês aprendeu, né? E coloca, né, de maneira organizada, né? Vai estudando a estrutura da Libras para fazer uma pergunta que o surdo consiga entender, consiga se expressar, né, da forma que o surdo consiga entender. Tá bom? Se você focar em estrutura de frase, isso pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento no aprendizado do idioma. Por isso eu aconselho você a aprender vocabulário para depois começar a estudar a estrutura da Libras. Você aprendendo por meio de frases, você faz os dois ao mesmo tempo. Você vai aprender vocabulário e você acaba vendo, né, como é a estrutura da Libras, como, né, é estruturado de toda maneira, né? A gramática da Libras, por assim dizer, tá bom? A segunda dica que eu dou para vocês é tenha contato com o idioma, tenha contato com a Libras. Mas vocês dizem, mas eu não tenho nenhum amigo surdo, como é que eu vou ter contato com o idioma? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu comecei a aprender Libras, eu chamei um amigo meu que estudava comigo no ensino médio. Eu chamei ele para aprender Libras junto comigo. E ele super topou e aprendeu Libras comigo. Então, quando a gente já tinha um certo nível, sabe, de entendimento, a gente só conversava em Libras na escola, as pessoas ficavam olhando assim, né? A gente só conversava em Libras. Por quê? Porque era uma forma da gente treinar Libras, já que a gente não tinha muito assim contato com o surdo. Né? Então eu recomendo a vocês, se você está começando a aprender Libras, chama alguém, chama um amigo, chama um parente, chama um colega de trabalho, porque a Libras, ela ajuda tanto você no pessoal, a você se comunicar, praticar a inclusão, tá? Esse é o sinal de inclusão, a você praticar a inclusão, mas também
no seu profissional. Mas como assim a Libras ajuda você no profissional? Bem, numa empresa é comum, né? Se você trabalha em comércio, se você trabalha em um hospital, se você trabalha com público, é mais comum você encontrar, né, um surdo de que um estrangeiro. O inglês é muito importante. O inglês e a Libras são uma língua muito importante, né, que a gente deve aprender. Mas é muito mais comum a gente encontrar um surdo para conversar, né, ou atender, né, no caso de trabalho, do que um inglês. Então é muito importante que você saiba Libras. Inclusive, meu primeiro emprego, né, eu consegui porque eu sabia Libras. Meu gerente chegou para mim e disse que eu só me destaquei porque eu sabia Libras. Então, a Libras ajuda, né, tanto no pessoal quanto também no profissional, tá bom? A terceira dica que eu dou é use o caderno e sua caneta. Mas como assim? Quando eu comecei a aprender Libras, eu fazia o seguinte, eu estudava 3 frases com D, como eu aprendia para vocês. Então, eu pegava as 3 frases que eu aprendia, eu anotava no caderno e fazia os sinais que eu aprendi. Por exemplo, um surdo encontrar você é como ele ficar muito empolgado e conversar demais, sabe? Sinalizar muito rápido. Então, eu peguei, né, a primeira frase e fiz sinais devagar, por favor. Então, quando eu aprendi essa frase, eu peguei e botei, né, no caderno. Então, botei aqui, ó, no caderno. Sinais devagar, por favor. Anotei aqui, certo? Aí, no outro dia, eu ia, olhava esses sinais novamente e tentava me lembrar, né, dos sinais que eu tinha aprendido. Então, eu ficava, olhava, né, sinais devagar, por favor. Aí eu aprendia outra frase nova e anotava aqui. E no outro dia eu ia e via as 2 frases novamente, né? Então eu ficava vendo essas frases todos os dias. Eu forçava minha mente a lembrar do sinal que eu tinha aprendido. Toda vez que eu olhava pela anotação que eu tinha feito no meu caderno, tá? E outra coisa que muitos alunos usam também, eu também usei muito, é fazer desenho, né? Por exemplo, sinal de sinal. Então eu pegava, comparava, fazia um desenho, né, do sinal de sinal. Do sinal de sinal. Do sinal de sinal na Libras, né, de sinais. Então eu fazia um desenho. Tô até fazendo um aqui para vocês verem. Eu fazia o desenho que ajudava eu a assimilar, né, meu aprendizado da Libras. Então aqui, eu fazia um desenho tipo isso, ó. Tá vendo? Esse é o bonequinho fazendo sinal de sinal. O sinal de sinal. Fica bem engraçado dizer o sinal de sinal. Mas eu fazia isso, então isso me ajudava a lembrar de determinado sinal. Inclusive quando é um sinal muito específico, por exemplo, sinal de empresa, sinal de perfume, alguma coisa assim, sabe? Sinais muito específicos. Eu fazia desenho, em vez de anotar só o nome, porque é muito mais difícil de lembrar, porque a gente não usa muito no dia a dia, né? Alguns sinais, assim, muito específicos. Mas a estratégia, né, de usar caderno e lápis ajuda muito. Você acha, não, mas Libras não é uma língua que você se escreve ou algo do tipo, né? Até que hoje tem, né, uma escrita em Libras. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês, né? Só para vocês terem conhecimento. Até porque eu não sei muito, mas eu posso trazer para vocês. Mas a Libras é mais visual, é tudo visual mesmo. Então, vocês podem usar dessa estratégia, né, pra tá fazendo isso, tá bom? E outra, quarta dica, eu disse que era 3, mas vamos pra quarta dica. É você assimilar os sinais que você aprende. Essa dica é ótima, gente. É uma dica de memorização ótima para quem tá aprendendo. Por exemplo, como assim assimilar? Quando você vê um sinal, você compara, você já sabe logo, mesmo não sabendo Libras. Por exemplo, sinal de carro, sinal de moto, sinal de casa, né? Sinal de amor. Amor é assim, tá? Mas, ó, você pode fazer amor também assim. Então, sinal de triste. Por exemplo, se um surdo fizer esse sinal e fizer a cara de triste, você vai ver. Ó, deve ser o sinal de triste, já que ele tá fazendo, né? A cara de triste. Então, são sinais que você pode assimilar.
você assimila com o dia a dia. São coisas que parecem, né? Quando a gente vê. Por exemplo, o celular da maçã, né? O celular da maçã é a Apple. Né? Celular, maçã. Mordida, né? Maçã. Então, o surdo vai entender que é Apple. A marca, né? É Apple. Porque são coisas que, tipo, a gente usa, a gente vê, né? Como se fosse visual. Então, a Libras é visual, tá bom? Então, essa foi a dica. Espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.